Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Está entrando no ar mais uma edição do Comunidade em Rede e quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela Central Diocesana de Comunicação, pelas nossas emissoras de rádio, que juntamente com a Rádio Difusora Paraizense se une à Central Diocesana de Comunicação. Dar as boas-vindas aos nossos colaboradores. Sem eles, seria impossível estarmos aqui. Cicobi, Unimed Guaxupé e Café Evoluto. Mandar também um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Difusora, que, parceira aqui da Central, produz esse conteúdo. Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora Live em Machado, Onda Minas em Nova Resende, Rádio Boa Nova em Itaú de Minas, Nossa Missão em Passos, Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral aqui em Guaxupé, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Minha amiga, meu amigo, nós temos hoje um assunto muito importante. Estamos no mês de novembro que começa com, ou melhor dizendo, no segundo dia já temos a comemoração dos fiéis defuntos. O mês de novembro que é conhecido como o mês da esperança. E aí, sentido da vida, perdas, como que nós vamos lidar com tudo isso? E hoje nós temos a alegria de receber aqui a psicóloga Neuza Lima dos Reis, que presta um serviço maravilhoso aqui na cidade de Guaxupé. Neuza, prazer, seja bem-vinda ao Comunidade em Rede. Bom dia, padre, sua bênção. Prazer é todo meu. Eu que fico feliz, lisonjeada e agradecida por essa oportunidade. Bom dia para o senhor, bom dia para quem está nos assistindo. Posso chamá-la de Neuza apenas? Tranquilo. Antes aqui de começar a nossa gravação, já conversávamos aqui como se conhecêssemos há muito tempo. Mas conhecemos, né? E eu dizia a Neuza, sua fisionomia não é estranha. E ela já atua aqui na Catedral, aqui em Guaxupé há muito tempo. E hoje presta um serviço maravilhoso como psicóloga voluntária. Uhum. Como é que isso surgiu? Então, na época do padre Reginaldo, ele formou lá, aqui na Catedral, a Pastoral da Saúde. E aí essa pastoral, ela presta atendimento a idosos e junto com esse atendimento, presta também atendimento psicológico, fisioterapeuta e outros serviços mais, fornecimento de material e cestas básicas. E aí, na época que o padre Reginaldo estava aqui, ele pediu para que eu viesse fazer parte dessa pastoral. E aí eu comecei assim. Mas é uma visita? Não. Não, eu comecei mesmo atendimento lá na Pastoral da Saúde como psicóloga voluntária da Catedral. Então as pessoas vão lá na Catedral e a senhora faz um atendimento como se fosse clínica? Não. Aí, cada vez que tem alguém que tem algum problema, que está difícil de resolver, o próprio padre encaminha, ou alguém que fica sabendo que que precisa de ajuda, vai lá e agenda na secretaria ou entra em contato comigo, mas o convite foi feito para trabalhar, como voluntária na Pastoral da Saúde, mas depois, como lá o espaço é bem pequeno, aí eu passei a atender na Catedral. Aí hoje eu atendo na sala do Padre Pedro, nos dias que o Padre Pedro está de folga, e aí ele me empresta a sala. Mas vamos pensar assim então, Neuza, é alguém que poderia ir a uma clínica psicológica e fazer um acompanhamento ou uma terapia, ou é apenas um atendimento específico ali, como se fosse, vou usar um termo, não é confissão sacramental. Não. Mas poderia ser uma direção espiritual. Não também. Porque, assim, padre, eu como psicóloga, eu gosto de explicar para o paciente, quando o paciente, primeira vez que ele é atendido, eu gosto de explicar para o paciente que nós somos em 3 aspectos. O aspecto físico é o médico que sabe tratar.
O psicológico e emocional é pensamento e sentimento, é o psicólogo. E a parte espiritual, como lá a gente não faz distinção de pessoas, então eu não trato a parte espiritual, eu atendo apenas na parte psicológica e emocional, para avaliar ansiedade, tristeza, medo, preocupação, sentimento de rejeição, essas coisas. Isso. E quando eu percebo que a pessoa tem algum problema espiritual, eu encaminho para confissão ou para catequese, se for católico, não praticante. Agora, quando é de outras crenças, porque também atendo pessoas de outras crenças na catedral? lá. Olha Eu não que legal. pergunto para pessoa assim de início. Ali está aberto para todos os públicos, né? Então, geralmente são pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar um psicólogo. Por isso que é serviço voluntário. E dentro dessa missão, desse serviço que a senhora realiza, nós sabemos que uma das coisas que mais, vamos dizer assim, desequilibra a harmonia como um todo do ser humano é sentimento de perda de sentido. E nós estamos nesse mês de novembro, que trata especificamente da esperança. Então, como que nós podemos trabalhar com as pessoas esse resgate do sentido da vida? E aí, a senhora é uma psicóloga de fé confessa. Com certeza. Porque tem muitos profissionais, e aí com todo respeito a eles, mas que deixa transparecer também de ser de não fé confessada, ou às vezes até de aversão à instituição religiosa. Com certeza. E a senhora não, a senhora... tanto é que assume esse papel dentro de uma igreja. Então, qual é o papel do psicólogo nisso, de ajudar a pessoa a resgatar esse sentido, que não é espiritual, o sentido da vida é sentimento. Psicológico e emocional. Então, quando o psicólogo se prontifica a atender alguém, está pronto a ouvir, entender, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa para conseguir ajudar. Geralmente é isso mesmo que o senhor falou. São pessoas que vêm chateadas com a vida, desanimado com tudo, pessoas tristes, com choro, às vezes até com pânico. Tenho atendido pessoas com crise de pânico que chega chorando lá, né? Então a gente se coloca à disposição para ouvir, entender e dar uma direção, porque a maioria das vezes são pessoas que estão sem norte. Elas só precisam de alguém que dê um norte. Esse caminhar, tem até a questão da pirâmide de Maslow, é isso? Pirâmide de Maslow. Então, essa pirâmide de Maslow... Vai na mesma linha que a gente está conversando aqui. Vai, porque ela aponta as necessidades básicas do ser humano. Então, as necessidades fisiológicas, a necessidade de segurança, de amor, de carinho, de afeto. E isso que todos nós precisamos, né? Mas como viver isso, Neuza, num mundo que nos estimula completamente o contrário? Eu estou aqui na minha pauta, afeto, segurança, amor. Aí nós sabemos que lá em Gaza, Ucrânia, vivendo um momento difícil, mas antes era distante, hoje não, hoje é perto, né? Hoje é perto. Mas não sei se o senhor notou, padre, o mundo está dividido. Não é de hoje. A gente percebe que algumas pessoas estão tomando a direção positiva e outras direção negativas. Por isso que a gente precisa muito oração, direcionamento, orientação, para que a gente consiga atingir a maior parte das pessoas que possam estar vivendo esse mundo do afeto, do amor, do carinho, da atenção. E como fazer esse percurso? Como que nós podemos? A senhora como profissional, e mais do que isso, eu percebo que a senhora não é só uma profissional da área da psicologia. A senhora realmente é alguém que se colocou a serviço mesmo, é um ministério. Sim. Eu senti esse chamado de Deus ao serviço já faz um bom tempo e eu me dediquei. Eu fiz teologia, eu fiz aqueles encontros para missionários, os 3 encontros para missionários aqui em Guaxupé. E eu dediquei bastante a estudar porque eu sabia que a ciência, eu estava fazendo uma faculdade para entender do pensamento
e sentimento, e a espiritualidade é o outro segmento do ser humano que precisa estar em dia também. É o tripé, né? Corpo, mente e espírito. Se alguma área dessa estiver desorganizada, a paz foi embora, não é? E dentro dessa perspectiva, desse tripé, quando nós falamos, né, falamos de dor, falamos de perda, de desconexão, hoje o ser humano está muito desconectado. Com certeza. Mas uma das coisas que mais abala o ser humano, e acho que aqui, principalmente para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, é o luto. O luto ainda é um fantasma que assombra, que desconfigura e desestrutura o ser humano. Completamente, completamente. Então, nessa pirâmide de Maslow, a gente vê que a importância do afeto, do carinho, do amor, isso forma um vínculo muito forte entre famílias. E aí lidar com perda, no momento que a gente perde uma pessoa querida, que às vezes era dali a fonte de afeto, de carinho, de atenção, de amor, a insegurança que as pessoas sentem de sentir essa falta, saber que não vai ter mais o convívio daquela pessoa, que foi quebrado aquele vínculo que ela tinha, às vezes o único que ela tinha, então fica muito difícil para elaborar. Fica muito difícil. Aí eu diria que algumas pessoas elaboram com mais facilidade, outros demoram mais. Vai depender do grau de apego. Ah, isso aqui é interessante. Então, de acordo com a estrutura da vivência, quando a senhora diz... Né? O vínculo e depois o apego. Mas o apego não está ligado à insegurança? O apego está ligado à insegurança, mas você já percebeu que todos nós apegamos, às vezes, aos nossos animais de estimação, né? Alguém da família. Um pouquinho de insegurança todos nós temos. Ou até mesmo religioso. Tem. Então, a gente precisa tratar quando foge da normalidade. Quando foge da normalidade, aí é preciso tratamento. Porque eles falam assim, todo tipo de apego é perigoso. Mas do jeito que a senhora está contando, é a mesma... Um pouquinho tem que ter, né? Nós não somos, vamos dizer assim, isolados, né? Não. E uma das coisas que ficou notório nesse período de pandemia, tão recentemente vivido por todos nós, é que fomos realmente colocados numa situação de limite dentro dessa dimensão do apego. Fomos sim. Tanto que, como eu te dizia antes, no período da pandemia, eu atendia na catedral, mesmo na pandemia, parou tudo, eu tinha consultório na época, o meu consultório ficou parado, mas na catedral não parou porque as crianças tinham medo de perder os pais, tinham medo de perder o cachorro, e aí foi preciso tratar isso. Mas na pandemia eu acho que muitas pessoas que perderam seus entes queridos, experimentaram essa dor da perda, né? Mas como que a senhora me coloca, Neuza? Vou dar um exemplo. Sim. Durante o período, nós tivemos várias lives na paróquia em que eu atuava em Passos, e aí uma coisa que me chamou a atenção, que eu levei uma psicóloga, Isaura Von Zuben, quero mandar um abraço para ela, que mora em Passos, e ela trabalha muito também essa questão do luto, das perdas. E ela trouxe uma coisa que me chamou a atenção e eu queria ouvi-la também. Né? No que diz respeito, dá um exemplo, quando a senhora falou da criança que vem com medo de perder alguém, principalmente o seu animalzinho de estimação. E ela contou uma história assim, que até é engraçada, mas séria, né? Que, aliás, engraçada não, desculpe, séria. Que a mulher liga para o marido e fala assim, bem, olha... Que hora que você vem, passa no pet e compra uma cachorrinha igual a Lili, porque a Lili morreu. E a Marina não pode saber que a Lili morreu. Então nós temos que colocar outra cachorrinha para... E isso é muito comum hoje, né? Essa substituição de algo, de alguém, para a pessoa não... Então, da mesma forma, Neuza, até caminhando já para encerrar nossa participação aqui, um papo gostoso. Sim. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, da mesma forma que nós temos a necessidade do apego,
dentro de uma normalidade, dentro de um equilíbrio, nós também temos necessidade do medo. E aí, a experiência da perda é uma experiência difícil, por isso nós temos medo de perder. Mas se a gente não viver essa experiência, não é pior? Eu creio que o quanto mais a gente passa pela experiência, mais a gente aprende, mais a gente treina, mais a gente exercita. No caso da cachorrinha, se a mãe tivesse deixado a criança perceber a perda, ela já ia desde pequena aprender a lidar com isso num animal, para depois experimentar isso no ser humano, quando precisasse. Porque as pessoas não têm noção, quando acontece a perda, aí a pessoa fica inconformada, né? Fica sem saber o que fazer, fica fora de si de estar inconformada. E para a gente encerrar, e essa aqui com chave de ouro mesmo. No começo, apresentei como psicóloga voluntária na Catedral, inclusive com formação da Unify de São João da Boa Vista. Né? E nós falamos da perda, do desespero, do apego, mas nós sabemos que a igreja nos estimula a uma das virtudes mais importantes, a esperança. E o mote do mês, é o mês da esperança. Então, verdadeiramente, como nós vamos trabalhar, Neuza, a esperança, ou resgatar na pessoa essa identidade que a esperança conforta? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Quanto mais a pessoa tem um conhecimento da palavra de Deus, quanto mais a pessoa tem o conhecimento a certeza da ressurreição, fica mais fácil para a pessoa elaborar essas perdas. E quanto menos ela acredita nisso, mais difícil fica, porque quando ela perde alguém, ela pensa que perdeu pro resto da vida, morreu, acabou, o corpo vai terminar lá no cemitério e pronto, não tem mais aquela esperança que a gente sabe como cristão, que nós somos, que existe uma E eu vivi uma situação, quero aqui compartilhar. Hoje ela é coroinha da paróquia Sr. Bom Jesus, mas na época ela tinha uns 5, 6 anos, a criança, e a mãe chegou desesperada para que eu atendesse, e o grande sofrimento da criança é porque a avó tinha falecido. Mas a dor da criança não era a morte da avó, mas o modo como uma coleguinha fez a referência da morte da avó. A mãe e o pai são profissionais da área da saúde, e então ela ficava mais tempo com a avó. Então a avó era a heroína, era a defensora, era o arquétipo, o modelo. Então a avó morreu, então ela perdeu todo o referencial. Só que a coleguinha dela disse, a sua avó desapareceu. Aí talvez alguém que nos veja e nos ouça fale assim, mas ela desapareceu mesmo, ela morreu. Mas na cabeça da criança, Neuza, o desaparecer lembra desenho, né? O desenho quando está ali aquele personagem do desenho, ele desaparece, quer dizer, ele não tem mais, acabou, não tem mais. E a criança... Então, o difícil... Essa palavra foi forte demais para a criança, né? E feita por uma criança. Como é que isso mexe? Para a criança, depende muito dos pais já ir preparando, né? Já ir explicando que o ciclo da nossa vida é assim mesmo. A gente nasce, nós temos as nossas fases da vida, nasce, cresce, reproduz, um dia vai terminar mesmo, uns mais cedo, outros mais tarde, né? Uns porque aconteceu alguma coisa, alguma doença incurável, outros porque eles mesmos às vezes provocaram o seu próprio fim, às vezes dirigindo embriagado, às vezes fazendo alguma coisa que acelerasse o dia, né? Mas é preciso que as crianças já vão aprendendo desde cedo, que um dia mais cedo ou mais tarde todos nós vamos passar por isso, né? Pessoal, minha amiga, meu amigo, que papo gostoso, que bom, prazer em conhecê-la. Meu padre, que fico bom. muito feliz e me coloco à disposição. Como é que funciona? Para a gente encerrar, o tempo está realmente curto, mas como que funciona esse trabalho? A pessoa
É o padre que indica ou a pessoa pode também procurar a paróquia? Às vezes um conta para o outro, ó, fui lá, deu certo, passa o telefone, mas quando o padre percebe que tem alguém que necessita mesmo desse trabalho, ele encaminha, ele passa o meu telefone, eu fico muito feliz, lisonjeada por poder servir. Obrigado, Neuza. Imagina. Falou conosco então Neuza Lima dos Reis, psicóloga, voluntária, e é realmente um trabalho na dignidade da vida. Nós temos essa dimensão da pastoral, né? da dignidade da vida. Então que Deus a abençoe. Amém, hoje e sempre. Padre. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ter sido convocada para esse trabalho. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. E nós estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede. E lembrando a nossa conversa com a psicóloga Neuza, né, até fez referência ao Padre Pedro Miguel, que é vigário paroquial na Catedral Nossa Senhora das Dores. Né? A Neuza ainda dizia que nas folgas dele, ela utilizava a sala de atendimento para o seu trabalho voluntário. E nós queremos trazer então, lembra que eu disse que ao longo do ano sacerdotal, toda edição, nós teremos o testemunho de um padre. Hoje teremos a alegria de conhecer a história pessoal e vocacional do Padre Pedro Miguel, vigário paroquial da Catedral Nossa Senhora das Dores. Fala aí, Padre Pedro! Eu sou o Padre Pedro Miguel. Miguel é pelo fato que eu estive no mosteiro, nome religioso. Eu nasci aqui no estado de Minas, também aqui em Guaxupé, município de Guaxupé, fazenda Aliança. Depois daqui a gente foi para o Paraná e a minha vocação para padre, chamado para padre, começou assim aos 8 anos, 7, 8 anos. Eu sentia desejo de ser padre. Eu achava bonito, a gente ia na missa, a gente andava 3 quilômetros para ir na missa aos domingos. E eu achava lindo, bonito, mas não entendia nada porque naquele tempo as missas eram em latim. Depois, com o passar do tempo, eu visitei a Aparecida do Norte, com o mesmo desejo, conversei com os padres, eu ainda era adolescente nesse tempo. Eles me deram algumas instruções e o tempo passou e eu fiz o tiro de guerra, namorei. Aos 18, 19 anos voltou de novo o desejo, né? Era um desejo que eu não sabia explicar no meu coração, desejo de ser padre, né? Mas eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever, né? Com 18, 19 anos, não sabia nada. E ainda por cima eu tinha gagueira, era muito gago, né? Era muito difícil eu falar com alguém. Além da timidez, tinha gagueira, que eu tinha vergonha da gagueira, então eu não falava. Bom, o tempo passou e eu conversando com o padre da paróquia lá na cidade que eu morava, no Paraná, ele era do Verbo Divino, né? Aí ele disse para mim qual era a minha escolaridade, qual o grau de estudo. Eu não soube responder porque eu não sabia o que era isso. E aí ele disse para mim, mas como que você quer ser padre com 19, quase 20 anos, não sabe ler nem escrever? Tem filosofia que é difícil, tem a teologia que é difícil. Né? E aí desanimei um pouco. Voltei a ficar parado, sem procurar. Mas 25 anos veio de novo o desejo muito forte. Conversando com um pessoal que era da congregação mariana de Nossa Senhora, eles me arrumaram para eu ir visitar um seminário, uma cidade perto. Fui lá, na época era o padre Francisco, né? Que era o reitor do seminário, até nem era seminário, era o lugar de noviciado, onde os rapazes faziam noviciado. E lá morava 5. Daí ele disse para mim, bom, para você ir para o seminário lá junto com os meninos,
Os meninos têm de 15, 16, 17 anos, todos eles já estão no colegial. E para você entrar lá para fazer o Mobral, o grupo, né, vai ficar ruim, eles vão tirar sarro, não sei o quê. Concordei com ele. Aí ele falou para mim, fica aqui mesmo. Aqui você vai começar a estudar direitinho, sabe? O tempo passou. E eu fiquei lá 2 anos. Falei, bom, já que eu não vou ser padre mesmo, ele queria que eu fosse irmão leigo só. Já que eu não vou ser padre mesmo, eu vou embora para casa. Fui para casa. Mas quando eu cheguei em casa, parece que eu tinha largado o meu coração no seminário. Pronto. E agora? Meu primo morava em São Paulo, falou assim para mim, vamos embora para São Paulo. Vamos trabalhar. E eu fui para São Paulo, logo na primeira semana arrumei um emprego na Vox, São Bernardo do Campo. E já estava com quase 30, né, nessa época, quase 30 anos. E lá dentro da Vox tem grupo, ginásio, colegial, técnico, o que a gente quisesse lá, tem. E eu entrei na escola lá. Estudei, comecei o técnico, aí eu pensei comigo, né? Eu tinha esquecido, porque eu estava ganhando bem lá na fábrica, eu tinha até esquecido de ser padre, né? Aí no meu coração vinha aquela pergunta assim, ué, você não quer mais ser padre? Parou? E aí eu fazia de conta que não estava vendo, não estava escutando, né? Quando eu estava muito bem, já tinha pedido carro, estava muito tranquilo, o chefe chegou para mim e falou assim, ô Nelo, nós vamos dispensar 10.000 pessoas e você está no meio. Os rapazes solteiros primeiro, depois os casados. Falei, tá bom. Se der certo, depois a gente te chama de volta, né? Tá bom, tá bom. 2 anos desempregado, mas estudando, eu arrumava bico, até arrumei num restaurante lá, depois em papelaria, depois em outras coisas. Sei que eu consegui terminar os estudos técnicos. Daí me veio no coração assim, bom, agora nada me impede, né? Agora eu já posso ir direto para a filosofia, porque agora eu tenho todo o estudo. Mas ainda tinha um pouco de gagueira. Um pouco, não, bastante gagueira. E aí eu vim embora aqui para Guaxupé e indo para São Paulo para visitar um mosteiro, lá em São Paulo. Eu passei em São José do Rio Pardo, em frente ao mosteiro, vi um monge na janela do mosteiro. E no quarto que eu vi o monge, na janela que eu vi o monge, é o quarto que eu fiquei 22 anos. E nunca teve esse monge lá, né? Nunca teve esse monge lá. Deve ser um anjo de Deus. E eu fiz alguns encontros, alguma experiência com eles, gostei. Na época era o Padre Orani. Ele me disse assim, hoje é dia de São José, dia 19 de março, você peça para ele te ajudar, que eu vou te apresentar para o conselho, para o meu conselho, tudo bem? E eu fiquei esperando, nervoso, né? Que já tinha ido em várias. Eles falavam assim, bom, até podia, mas você já passou da idade, já está com quase 30 anos, aqui até 25 anos, aqui até 20 anos, e assim ia. Eu estava desanimando, né? Aí, Dom Edmilson dava aula aqui no seminário da diocese, para filosofia. E aí eu vim aqui falar com ele, ele mandou eu ir em São José, fui várias vezes, entrei, ele disse, você vai ser irmão, né? Eu falei, vai ser irmão, monge. Eu falei, tá bom, já que eu não posso ser padre, eu vou ser monge mesmo. Tá bom. E isso foi uma luta, porque eu fiquei 2 anos, e aí pedi para fazer estudo, para continuar o estudo.
ele deixou meio que não querendo deixar eu estudar. Mas eu fui, consegui fazer o TCC, não é? Tirei uma nota boa, que meu trabalho está lá na Biblioteca de São João da Boa Vista, está encadenado, com capa dura e tudo. E depois fui para São Paulo. Aí o bispo de São João tirou a teologia de São João. Daí o abade disse assim: bom, agora para nós pagar a teologia em São Paulo é muito caro. Não vai ter como vocês estudar, não. Eu e o Rafael. Ele mora em Barretos. Aí uma viúva lá de Veneza, Itália, ligou para o mosteiro dizendo assim: eu quero pagar filosofia para 2 monges. Filosofia não, teologia para 2 monges. E ela pagou todo o estudo, né? Todo o estudo com livros, dinheiro para ônibus, comida. Ela pagou tudo, os 4 anos. Dom Edmilson um dia veio para mim e disse assim: eu não vou mais atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Pode fazer o pedido para o diaconato. Eu fiz. Ele voltou depois de 4 meses. Pode fazer o pedido para ser presbítero. Eu fiz. E fui dar por conta que a minha gagueira tinha acabado, né? Minha gagueira tinha acabado. Mas tinha noites que eu passava a noite inteira rezando com o Santíssimo, né? Pedindo que fosse a vontade dele e que desse certo. E hoje eu estou aqui, né? Fiquei no mosteiro 22 anos, mas eu queria estar mais no meio do povo, né? Porque o mosteiro fica muito fechado, né? Vai com o povo, mas é muito pouco. E sendo padre diocesano, eu me sinto mais à vontade de estar no meio do povo, junto com o povo. E o meu desejo é servir a Deus, nos irmãos, como padre, né? Padre religioso. Servir os irmãos, atendendo confissão, velório, rezando nas casas, né? Estando com os amigos, estando com meus irmãos. Para mim, ser padre é estar junto. Que riqueza, que maravilha. Olha, acompanhe todas as edições. Vamos conhecer um pouquinho de um padre, da sua vida, do seu testemunho. Como isso nos enriquece. Obrigado, Padre Pedro, por essa oportunidade, por colaborar e contribuir aqui no Comunidade em Rede e também no Ano Sacerdotal Diocesano. E nós estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede. Mais uma vez, Neuza, obrigado. Eu que agradeço, Padre. Foi uma conversa maravilhosa, instrutiva. Né? Fiquei muito feliz. E foi muito bom porque antes do nosso programa, nós conversamos aqui várias coisas que realmente ajudou a fortalecer a pauta. E a pauta de programa é assim, a gente chega já com esquema e às vezes a gente quase que joga para do lado e a gente traz outros assuntos sem perder o objetivo. Com certeza. Então, que Deus abençoe o seu trabalho. E a você, minha amiga, meu amigo, seja da Central Diocesana de Comunicação, das nossas emissoras, Rádio Difusora FM, Difusora de Carmo do Rio Claro, Difusora Live de Machado, Rádio Onda Minas, Boa Nova, Nossa Missão, Montana, Difusora, Web Rádio Catedral, Web Rádio Mariana Resgate, Rádio Progresso. Pois é tantos lugares que nós chegamos para fazer o Evangelho chegar no seu coração e ainda com o apoio dos nossos colaboradores, Cicobi, Unimed, Guaxupé, Café Evoluto. E assim vamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Comunidade em Rede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Um beijo no seu coração!